Na palavra dessa noite. Poderoso Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina, está sentada de Deus Pai o Todo-Poderoso. Nessa noite, ó Deus querido, e o Senhor possa nos alimentar com uma palavra vinda diretamente do seu trono, ó Pai. O teu servo está aqui, ó Deus querido. Ele está pronto para receber as revelações que o Senhor tem para entregar para a tua igreja nessa noite, ó Deus. Prepara o nosso coração, ó Pai querido, como uma terra fértil para receber, ó Pai querido, Deus querido, todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, repreendo o ladrão de mensagem, ó Pai, toda inquietação, tudo aquilo que não provém de ti, que caia por terra nessa hora. E abençoa o teu servo Miguel, que estará ministrando a santa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a tua igreja venha sair daqui avivada pela palavra, em nome de Jesus. A igreja aplaude o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Estou muito feliz de estar aqui, de ter essa oportunidade única de estar ministrando a palavra do Senhor. E é fotógrafo o tempo todo, é assim mesmo. Quando eu prego tá tudo normal, tudo em casa. Brincadeira, irmão, brincadeira. Gostaria de estar tributando a Deus essa minha felicidade, esse momento de estar aqui na sua casa. Queria agradecer também a confiabilidade do nosso querido pastor Gilberto, nosso grande amigo, nosso conselheiro. E para mim é uma honra estar aqui nessa posição de ensinador, de pregador, tendo o pastor, tendo os obreiros aqui como ouvintes, pessoas que, se fossem pregar aqui, se fosse o pastor Gilberto, seria um banquete, Roberto, uma janta de gala, mas como sou eu, vai ser só um cafezinho, só um biscoito com café, tá bom? Irmãos, ontem eu estava aqui, eu me alegrei muito com as crianças. Eles fizeram minha diversão. E eu falei uma coisa muito interessante para eles. Eu falei assim, se vocês ficarem quietinhos, quando terminar a pregação, eu vou deixar vocês tirarem bastante foto comigo para postar no Instagram, no Facebook. Eles riram muito. Eles falaram, nem famoso aqui. Aí, se vir sério para cá, vai ficar por aqui mesmo, porque eles vão bagunçar legal. Meus irmãos, tema da nossa reflexão, da nossa campanha de quarta-feira é avivamento. E com base nisso eu escolhi um livro que fala justamente sobre isso, sobre avivamento. Livro de Joel. Joel fala sobre avivamento, derramado do Espírito Santo. O capítulo é o capítulo 2, versículo 12 e 13. Os irmãos acharam difícil, né? Acabei de falar. Joel, capítulo 12, versículo 12 e 13. Amém? Eu vou ler o versículo 12 e 13. Está escrito assim: portanto, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus irmãos,
eu tive um momento com Deus em que eu me encontrei muito desanimado, muito desmotivado, e eu sempre refletia nesse texto. Esse texto, diversas vezes, vinha falando comigo constantemente. O livro de Joel, como o livro leva o nome do autor, Joel, ele é filho de um pai desconhecido. Ele é filho de Petuel. Miguel, quem foi Petuel? Não sei. Não tem muita vestígio, não tem muitos relatos sobre Petuel. Joel, ele é levantado para profetizar em um cenário bastante caótico, bastante comprometido. Ele foi levantado diferente de Isaías, que também tinha apostasia, mas só que o momento financeiro do povo estava bom. Joel não. Joel é levantado para profetizar em um período totalmente adverso, totalmente contrário. Ele profetiza num período em que a fome, a miséria está tomando conta do cenário. E ele, além de tudo isto, ainda tem a parte da apostasia, da parte que o povo ele vira de costas para Deus. Mas o que eu acho interessante no livro de Joel é que ele começa chamando a atenção dos anciãos. Ele vira e fala: vós anciãos, vocês estão vendo o feito que está para acontecer nessa terra? Isso já aconteceu nos seus dias? Ou nos dias de vossos pais? Pois bem, vocês têm a responsabilidade de transmitir isso para os seus filhos, e os seus filhos, a geração vindoura, porque ele estava presumindo ou profetizando uma verdadeira catástrofe que estava por vir. E o tema do livro de Joel nada mais é do que o objetivo dele, o propósito dele é relatar o dia do Senhor que estava por vir. Ele acreditava em que a miséria que estava para aquele povo, rodeando aquele povo, a falta de azeite, a falta de vinho, a falta dos elementos essenciais daquela época, era o prelúdio, ou seja, precedia a volta, ou seja, o dia do Todo-Poderoso, que os profetas menores, eles sempre tinham o costume de relatar. Sendo assim, Joel, ele fala uma coisa muito interessante. Ele começa a falar dos gafanhotos, que muitos pregadores acham que é visto como um reino ou qualquer outra coisa, mas a figura do gafanhoto a gente consegue entender muito melhor quando visto literalmente. Ele fala assim: o que o gafanhoto devastador deixou, o migrador vai vir e vai comer. E o que o migrador deixar, vai vir o próximo, o pulgão, e vai destruir. Sendo assim, Joel é levantado para profetizar em um período em que a seca, a fome e a miséria faz parte do cotidiano do povo. Mas Miguel, só do povo, Miguel? Não, porque essas coisas, essa falta dos nutrientes essenciais começa a atrapalhar os ritos, começa a atrapalhar o andamento da adoração ao Senhor. Ou seja, uma coisa que era parece que só destinada ao povo, começa a refletir também na casa do Senhor, porque 100% do material, 100% das coisas que eram utilizadas na casa do Senhor, não tinha. O azeite acabou, o vinho também acabou, o trigo já não tem mais. Como é que vai oferecer oferta de libação? Como é que vai oferecer oferta de manjares?
E o modo como ele descreve isso, alguns biblicistas ficam impressionados com o modo que ele descreve essa ruína. Parece que ele usa um termo meio poético, meio usa um terror para dizer que o dia do Senhor estava por vir. Pois bem, uma coisa que parece que só iria refletir lá fora, agora está refletindo também na casa do Senhor. A miséria que parece que a gente ficaria isento, a gente não fica isento mais porque reflete na casa do Senhor. Porque, querendo ou não, nós que fazemos parte da casa do Senhor hoje em dia, também temos uma vida social. E se quebrar lá fora, automaticamente reflete aqui dentro. Ou seja, foi isso que aconteceu. Quebrou, Deus decidiu quebrar, Deus decidiu tocar nos elementos essenciais. Acabou o azeite, acabou o vinho, acabou o trigo e tudo o que era usado para adoração ao Senhor. Sendo assim, Joel começa chamando o povo. Ele começa chamando os anciãos, ele começa convocando o povo. Mas o que eu acho interessante é que chega um período em que ele vê o que estava acontecendo. A miséria era tão grande que ele vira e fala assim: ó Senhor, tenha misericórdia desse povo, porque as vacas estão andando de um lado para o outro. Elas estão caçando pasto e não tem pasto. Elas estão caçando o que comer e não tem. Ele vira e ele se compadece do povo, porque ele começa a clamar, começa a pedir ao Senhor que também tomasse providência. Sendo assim, Joel começa a chamar um povo a uma responsabilidade, começa a chamar um povo ao arrependimento. E o que eu acho interessante é que no livro de Joel, Deus, ele se encontra em um momento em que ele decide secar tudo, em que ele decide restringir tudo, o que é muito diferente do período que acontece com Abacuque. Abacuque, ele profetiza e fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar o Deus da minha salvação. Mas Abacuque profetiza isso, ele estando certo. Ele falou: eu estando certo, pode tudo dar errado, porque eu sei que o Senhor vai me sustentar mediante ao que está acontecendo. Mas só que o período de Joel é um período totalmente conturbado, totalmente diferente. O povo estava se atendo a esses elementos. Ele chega a convocar também até as pessoas que se embriagavam. Ele vira e fala assim: ó, até para vocês vai acabar o vinho, até para vocês não vai ter mais vinho para beber, até para vocês vai acabar tudo. Sendo assim, ele começa a chamar o povo a uma responsabilidade, a chamar um povo a um posicionamento, que é o que acontece. Ele vira e fala assim: ó, os sacerdotes, eles estão enlutados, ou seja, estão de luto, porque acabou as ofertas de manjares, acabou o vinho derramado. Ou seja, mas Miguel, o que tu quer dizer com isso? O que simboliza isso tudo, Miguel? O vinho, ele é visto muito como um componente de festa, de alegria. O azeite, ele tinha diversos tipos de utilidade. Ele era usado para ungir o sacerdote, ele era usado para separar os reis, ele era usado para um poder medicinal para curar. O trigo, ele tinha uma função também muito singular. Além de servir para você se alimentar, além de servir para o pão, ele também tinha uma função que você oferecia a oferta na casa do Senhor. Mas só que Deus virou
e decidiu bloquear isso tudo por causa da desobediência, por causa da rebeldia do povo. O povo, por estar andando, por estar se atendo a essas coisas, Deus decide bloquear isso tudo. E cá entre nós, quando Deus bloqueia as finanças, que é uma coisa que está ligado, finança, parte espiritual e tudo que engloba. Quando Deus bloqueia, não há como desbloquear. Joel chega a escrever até o estoque do povo. Mas Miguel, podia ter um José naquela época e pegar e estocar? Não, sabe por quê? Porque o estoque estava vazio, e se tentasse plantar, também não ia crescer, porque ele falou que as sementes estavam secas, e se fosse plantar não ia dar jeito, porque era um negócio de Deus com o povo. Era o El Shaddai e o povo, não tinha para onde correr. O que eu acho interessante é que Joel, ele quis informar o povo: vós ancião, vocês não estão vendo isso? Vós sacerdote, vocês não estão vendo que isso tudo é obra do Senhor? E ele acreditava também naquela época que essa obra que estava acontecendo era prelúdio do dia do Senhor, era prelúdio do dia em que o Senhor iria pegar e separar o povo para julgamento, a fim de condenar e salvar algumas pessoas. E o que eu acho interessante é que ele chama a atenção de todo mundo. Ele chama a atenção dos reis, dos sacerdotes, de todos, porque ele estava vendo que a casa do Senhor estava sofrendo. Ele estava vendo que o que estava acontecendo no mundo estava refletindo na parte espiritual. Porque, para quem não sabe, a parte econômica e espiritual, elas têm uma certa, como diz o pastor Isaac, congruência. Elas andam juntas. Ou seja, se o país quebrar, quebra a igreja, porque a gente faz parte da igreja. Economicamente falando, claro que tem todo um processo, claro que eu estou falando a questão de recursos, entendeu? Sendo assim, Deus preservando a nação, preservaria o culto, preservaria a oferta, preservaria a adoração ao seu nome. Ou seja, quando o pastor, ele convoca o povo, convoca uma assembleia pedindo para orar pelo país, ele está pedindo para orar também pela igreja, porque uma coisa é ligada à outra. O interessante é que Joel convoca todo mundo. Ele vira e fala: proclamai uma atsaram, proclamai uma assembleia solene. E ele vira e fala assim: ó, os noivos saiam da sua recâmara. O que está trabalhando, vem. Proclamai um jejum, proclamai um dia de humilhação ao Senhor. Ou seja, ele manda chamar todo mundo ao arrependimento, porque mesmo tendo o dia do Senhor, Deus tinha a finalidade, Deus tinha o propósito de convocar o povo e salvar. Deus queria salvar de qualquer maneira. E o que é interessante, é viável, é que ele vira e convoca todos a uma assembleia solene, uma assembleia formal, onde todos tinham deveres, obrigações e deveres. Ele chama a criança, mães que estavam com crianças de colo, ele chama todos para esse momento, que era um momento de humilhação, um momento de arrependimento. E o que é interessante, uma coisa muito interessante que eu notei, é a seguinte: é que a desobediência aos princípios do Senhor, ela gera apostasia, e apostasia é miséria. Agora, a partir do momento que você obedece ao Senhor, a obediência é prelúdio de avivamento. Não existe a pessoa ser avivada e desobediente. Mas um Deus que chama o povo no capítulo 1 e diz que está bloqueando tudo, está fechando tudo, é o mesmo Deus que no capítulo 2 chama o profeta e fala assim: ó, fazei soar o chofar em Sião, chamai o povo ao arrependimento. Mas só que naquele período, como eu li aqui no versículo 12,
Era um período muito artificial. Deus estava notando uma coisa muito interessante. O povo, quando estava arrependido no Oriente Médio, o que eles faziam? Eles, igual Jó fez, pegava, rasgava o seu manto, se lançavam em terra, raspavam a sua cabeça. Mas só que Deus viu que o que eles estavam fazendo já tinha um efeito muito artificial. Já estava muito artificial o que eles estavam fazendo. O simples ato de rasgar suas vestes estava muito de qualquer maneira, não estava tocando o coração do Senhor. Deus vira para ele e fala assim: quer saber? Esse negócio de cena não está com nada. Esse negócio de ficar se acenando, dizendo que está me adorando, não está com nada. Quer saber? Eu vou usar os profetas Joel para dizer uma coisa: em vez de você rasgar as suas vestes e ficar acenando, rasgue o seu coração diante de mim. Poupa o exterior e começa a utilizar do interior, para que possa haver um verdadeiro arrependimento, e o arrependimento possa suceder o verdadeiro avivamento. Porque o avivamento é assim, é uma coisa que começa de dentro para fora. A gente vem ao culto, a gente adora, a gente fica acenando, levantando a mão, abaixando, fazendo um monte de coisa, mas só que dentro, efeito nenhum. Eu falo isso de mim mesmo. Às vezes a irmã que está aqui tirando uma foto, eu faço uma cena maravilhosa, mas só que Deus virou e falou assim para mim: Miguel, para de graça, rapaz, já está grandinho. Em vez de tu ficar acenando, em vez de tu rasgar as tuas vestes, utilizar do teu exterior, começa a usar de dentro para fora, que tu vai ver o verdadeiro avivamento nesta casa. Em vez de ficar usando o exterior para querer me adorar, para se lançar em terra, fazer cena para foto, começa a me adorar de verdade para você ver. Começa a usar. O avivamento acontece aqui dentro, ó, de dentro para fora. Começa a usar o seu coração. Mas só que o Deus que chama o povo, no capítulo 1, a exortação, o Deus que diz ao povo: não estou me agradando, é o Deus misericordioso do capítulo 2. Ele começa a dizer, no capítulo 1 ele diz que o vinho, o azeite, ele foi tirado da vossa boca. No capítulo 2, ele relata que se houvesse uma obediência, ele irá restituir o vinho, o azeite e o trigo novamente. O mesmo Deus que tirou e que bloqueou no capítulo 1, e que falou assim: ó, eu não estou gostando nada do que vocês estão fazendo, vocês estão passando um momento, uma crise financeira, uma crise espiritual, uma crise social e moral, sabe por quê? Por causa de desobediência aos meus princípios. E no capítulo 2, ele é um Deus que fala assim: quer saber? Eu vou chamar o povo ao arrependimento, eu vou mandar o profeta, o sacerdote, o rei, fazer uma assembleia solene, e se houver arrependimento, eu vou mandar de volta o azeite, eu vou mandar de volta o vinho, eu vou mandar de volta o trigo, e todos saberão que eu sou o Senhor, e que mando no tempo, e que coordeno o tempo. O que o profeta Joel queria deixar claro é que todo o evento catastrófico daquele momento tinha a mão do Senhor. Ele queria deixar isso muito claro, em que aquela fome, aquela miséria, aquela calamidade espiritual, social, ela tinha um pano de fundo histórico, ela tinha a mão do Senhor que estava controlando tudo, e ele estava gritando o tempo todo, querendo deixar isso muito bem claro ao povo, dizendo: por favor, arrependam-se, por favor, retomem ao Senhor, por favor, volte aos caminhos do Senhor. E Deus, ele faz uma promessa. No capítulo 1, Deus, olha só como é que foi uma coisa terrível. O campo já estava seco, já estava tudo árido, mas só que Deus manda 3 levas de gafanhotos para destruir
o que tinha sobrado daquilo que estava seco. Ele manda a primeira leva deixa para a segunda, e a segunda deixa para a terceira destrói tudo. Mas só que no capítulo 2, como ele chama o povo ao arrependimento, ele fala assim, ó, quer saber? Se vocês me obedecerem, eu vou tirar a primeira leva, eu vou tirar a segunda leva, e vou tirar também a terceira leva. E quer saber? Eu vou derramar também uma chuva antes do tempo. Naquele período tinha um período próprio para chover, mas Deus falou assim, quer saber? Se vocês me obedecerem, eu vou fazer a chuva cair antes do tempo, na parte econômica de vocês. Se vocês me obedecerem, a parte de frutos também vão frutificar antes do tempo, porque eu sou Yahvé, eu vou fazer retornar tudo que vocês perderam. O tempo da restituição vai vir sobre a sua vida, o tempo da restituição vai vir sobre a minha família, o tempo da restituição vai vir sobre a nossa casa, o tempo da restituição, agora profetizo, vai vir sobre a primeira igreja metodista renovada. Mas para ver a restituição, a promessa da restituição, é necessário se converter. Se converter é a mesma coisa que mudar de direção. Então, para ver um verdadeiro avivamento, o que é avivamento, Miguel? É a partir do momento que a gente começa a se tornar mais notório na obra do Senhor, a partir do momento que a gente começa a ser mais atuante, a partir do momento que a gente começa a renovar nossa fé em Deus, isso é avivamento. Eu conversei com o pastor Gilberto, falei, pastor, estou muito desanimado, e que nós temos esse costume, né? Quando a gente está desanimado, a gente fala que a gente não está avivado, a gente liga muito uma coisa com a outra, que é certo fazer isso. E eu comentei com uma varoa, ela veio falar comigo, irmão, percebi que você está meio desanimado mesmo e tal. É verdade, estou mesmo. Mas aí Deus falou uma coisa comigo, sabe qual é o interessante do nosso meio? É que a gente percebe o avivamento e a falta de avivamento nas pessoas de fora, mas só que muitas das vezes a gente não percebe a ausência do avivamento dentro da gente. A gente muitas das vezes vira para o irmão e fala assim, aquele irmão ali já não é mais a mesma pessoa, aquele irmão ali pregava que era uma beleza, era usado que era uma beleza, mas só que agora ele está meio borocochô. Mas só que o que Deus quer para a gente é que a gente comece a notar a ausência do avivamento dentro da gente primeiramente, porque duas coisas Deus quer com a gente, dois tipos de avivamento: o avivamento individual e aquele coletivo. A partir do momento que eu percebo que estou fraco, já não estou mais a mesma pessoa, e cada um vai fazendo a sua parte, vai percebendo isso, o avivamento coletivo começa a acontecer. Esse é o propósito de Deus, isso é o que Deus quer para a gente, um verdadeiro avivamento. Abacuque, ele clama por avivamento, e eu acho interessante, uma coisa que precede o avivamento também. Abacuque vira e fala assim, ouvi a palavra do Senhor e temi. Aí automaticamente ele é impulsionado a dizer, Senhor, aviva a tua obra. Ou seja, o que precede o avivamento é a partir do momento que você escuta a palavra do Senhor, cria o temor, e você vai ser impulsionado a clamar o avivamento. É isso que Deus quer pra gente, um verdadeiro avivamento, porque Deus tem chamado muito a minha atenção nessa questão. É que eu muitas das vezes eu queria sair desse cenário, eu nem comecei o ministério, mas queria já dar uma parada por causa disso, por olhar pessoas agindo artificialmente. Eu falei, quer saber, eu não quero isso pra mim não. Mas só que Deus falou no meu coração assim, se ele está agindo artificialmente, se eles estão, eu te chamo você para ser certo, eu te chamo você para agir de forma correta, eu te chamo você para avivar pessoas, eu te chamo você para ser avivado. Então se tem gente agindo artificialmente perto de você, ou que você está vendo e se desanimando, não se desanima não, Deus chamou você para fazer a diferença. Porque não é só vir e preparar um sermão, não é só vir e anotar, não.
existe um processo que é feito em casa, existe um processo que é feito no nosso oculto, no nosso escondido, no nosso bastidor, para a gente chegar aqui, pregar, falar que Deus é bom, falar que o diabo não presta, quase esquecer o sermão, igual eu fiz aqui agora. Irmãos, uma coisa muito interessante também, que eu deixo aqui bem claro, é que eu vou viver hoje eu vivo, é que eu não quero subir aqui em cima, no altar do Senhor, pregar, para o meu nome ser visto, ou pregar para as pessoas ficarem impressionadas com o que eu estou pregando. Não quero não. Não quero mostrar um personagem aqui, em que decora texto, um personagem que é brabo, que prega muito, não quero não. Eu quero mostrar aqui um personagem que é totalmente dependente do Senhor, totalmente dependente da graça dele, que se não for ele aqui, eu vou esquecer tudo, eu não vou pregar nada, eu vou falar só de mim. Então eu fiquei a semana tentando memorizar, tentando decorar o texto, indo aqui, indo ali, pesquisando, para vir aqui trazer uma palavra para vocês. E sem máscara, sem artificialidade, sem superficialidade também. Eu virei para minha irmã e falei assim, quer saber? Essa vida que eu estou levando está muito fraca, muito medíocre, muito média. Eu tenho que me entregar mais ao Senhor, estou muito parado, não estou orando, não estou fazendo mais nada, não estou jejuando. Aí eu peguei lembretezinho desse aqui, eu falei, quer saber? Eu vou separar o horário e vou começar a orar 5 vezes ao dia. Vou colocar 8 horas, 2 horas, 16 horas e meia-noite, para você ver se eu não vou ficar avivado, para você ver se eu não vou retornar normalmente aos princípios do Senhor. É porque uma coisa é você ficar desanimado, outra coisa é você se prostrar. Quando a gente fica desanimado, o ambiente ele fica totalmente cômodo para você fazer o quê? Se prostrar. Se prostra. Eu não sou de usar muito isso não, mas só que o inimigo, ele vem e fala assim, quer saber? Se dedica mais às tuas coisas. As coisas do Senhor pode fazer muito bem depois. Igreja, tu pode chegar muito bem atrasado, não tem problema. Deus perdoa tudo. Vai devagarzinho. Devagar também é pressa. Mas só que o Espírito Santo veio e soprou no meu coração e falou assim, quer saber? Não é para isso que eu te chamei não. Eu não te chamei para uma vida medíocre não. Eu te chamei para uma vida avivada. Eu chamei a primeira igreja de Metodista Renovada para uma vida avivada. Eu sei que essa palavra está falando com muita gente aqui, e que muita gente passou ou vai passar o que eu passei. Esse momento em que nós temos que tirar nossa máscara, já chega, para mim já não dá mais. Um momento de devoção integral a Deus, momento de espiritualidade verdadeira ao Senhor. O que eu ouço muito falar das pessoas de mais idade é que uma coisa interessante é que eles falam assim, o pastor Gilberto aqui, antigamente era mais avivado. De fato era mesmo. Mas sabe por quê? Não estava relacionado ao costume, nada não. Era porque antigamente os crentes mais antigos, eu andei pesquisando, eles viviam como se Cristo fosse voltar amanhã. E vivendo assim, a espiritualidade deles e a entrega deles eram integral, era totalmente destinada ao Senhor. Hoje não. Hoje eu quero conquistar o que é meu. Hoje eu quero viver na terra. E eu tenho medo da volta do Senhor. Eu tenho medo que o Senhor retorne amanhã, porque eu ainda não terminei minha faculdade, eu ainda não casei, eu ainda não construí a minha casa. Então a diferença está aí. É a entrega, é a devoção que a gente não tem mais. Hoje em dia está tudo muito bom. Nosso momento de oração, de devoção é baixo, está tudo certo. Mas só que Deus me trouxe aqui nesta manhã é para exortar a vocês, e é para exortar a minha pessoa primeiramente. Porque o profeta Joel, ele começa assim, convocando os anciãos, ele começa convocando os ébrios, ele convoca o sacerdote, ele convoca todo mundo. Mas chega um momento que ele fala assim, quer saber? Ó Senhor,
a ti clamo, porque o fogo tem devorado o campo. Ele convoca todo mundo, mas quando chega a hora dele de clamar, ele também clama. Ou seja, a função do profeta hoje em dia é a seguinte: convoca todo mundo, chama todo mundo a uma responsabilidade, mas quando chegar a tua vez, por favor, se mantém também na posição que Deus chamou, tá? Tem muitos profetas novinhos igual a mim, que chega, começa a pregar, quer chamar todo mundo à exortação, quer chamar a atenção de todo mundo, mas quando chega na hora dele se posicionar, ele vê um negócio esquisito pro lado dele, se desvia, para de tudo, começa a jogar tudo por alto, começa a se entregar ao mundo. Ou seja, por isso que é bom ir devagar e sempre, convocando, trazer uma palavra com humildade aqui, trazendo outra palavra com humildade ali, convocando os irmãos, exortando com amor, igual Paulo fazia. Pastor, posso colocar a igreja de pé? Igreja, pode se colocar de pé? O mesmo Deus que chama o povo a uma responsabilidade no capítulo 1, é o Deus que vira e fala assim: ó, quer saber? Já que há um verdadeiro avivamento, já que há um verdadeiro arrependimento, eu vou usar meu profeta para falar uma coisa para vocês: os seus lagares se transbordarão de mosto, o seu campo vai ficar fértil agora, a chuva vai cair no momento certo agora. Se houver um verdadeiro avivamento, uma verdadeira conversão ao Senhor, eu vou abençoar a sua parte financeira toda, eu vou abençoar a sua parte espiritual toda. Sabe aquele sonho que você tem? Eu vou abençoar. Sabe aquele projeto que você tem de terminar aquele cursozinho que você começou? Eu também vou abençoar. Sabe por quê? Porque você está se arrependendo e está me colocando como prioridade. Então nesta noite, a palavra arrependimento aqui, ela engloba tudo. Eu não sei do que você precisa se arrepender. Eu sei do que eu preciso me arrepender. Eu sei que para eu ser alvo das bênçãos do Senhor, não adianta Deus me levar para os Estados Unidos, para a Europa, para fora daqui, e eu andar com uma vida errada, uma vida que eu planejei andar. Ou seja, eu sei do que eu preciso me arrepender, eu sei do que eu preciso melhorar. E nesta noite, gostaria de estar fazendo uma oração pela tua vida, e que através dessa oração possa haver um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança de direção. Então coloca a mão no seu coração, faça igual está escrito no texto: rasgue o seu coração e não as vossas vestes. Quer saber? O exterior tu esquece, agora o negócio é aqui dentro, é o coração, é a entrega ao Senhor, é a entrega a Deus de fato. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, reflita. É porque é assim mesmo, irmão. O avivamento, ele às vezes não é barulhento. Às vezes Deus quer fazer e falar contigo assim, ó, nesse momento. Bendito Deus e eterno Pai, essa é a palavra, Senhor, que o Senhor me confiaste. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, tomar a primeira igreja metodista renovada em tuas mãos. Ó Senhor da glória, que possa haver, ó Pai, uma verdadeira mudança nesta casa, a começar, meu Senhor, por mim, Deus. Ó Pai, como eu te confesso os meus erros diariamente, assim como eu confesso as minhas miserabilidades, tudo aquilo que eu entrego diante de Ti, ó Pai, que o Teu povo também, ó Pai, venha se entregar a Ti, que teu povo, ó Pai, venha arrepender, ó Pai, de todo o coração, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor tem promessa. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem coisas novas para essa igreja. E, ó Pai, assim como o Senhor profetizou, assim como o Senhor entregou para o profeta, em que restituiria os anos que eles perderam, o Senhor também prometeu derramar o Espírito Santo sobre toda a carne.
Ou seja, a partir do momento que o Senhor ofereceu os anos de restituição, o Senhor também prometeu o derramamento do teu Espírito no livro de Joel. Ó Deus, e que nesta noite, ó Pai, o teu Espírito venha derramar sobre nós. Ó Pai, como aconteceu em Atos, ó Pai, de maneira parcial, e como acontecerá, ó Pai, no futuro. Ó Pai, venha visitar a tua igreja, Pai, neste momento. Ó Deus, só o teu Espírito, ó Pai, pode converter o teu povo do juízo, da justiça, ó Pai, de tudo aquilo que os impede, ó Pai, de o adorar. Ó Deus, que teu Espírito, ó Pai, venha sobre nós, que a tua graça, ó Pai, venha sobre nós, e que possa haver, ó Pai, um verdadeiro avivamento. A forma como os teus servos vão se expressar, eu não sei, ó Pai. Eu não sei se os teus servos vão falar em língua, eu não sei se os teus servos vão se lançar, eu não sei como eles vão se expressar, ó meu Senhor. Mas eu sei, ó Pai, que neste momento a tua palavra, ó Pai, está encontrando morada em cada coração. Eu sei que o teu Espírito, ó Pai, a partir deste momento está entrando, ó Pai, em cada coração. Ó Deus, vem, ó Pai, aviva-nos, ó Pai. Aviva a primeira igreja metodista renovada em Guaratiba, ó Pai. Aviva os teus servos, ó meu Senhor. Aviva, ó Pai, o nosso pastor. Aviva o campo de missionário. Aviva os obreiros. Aviva as irmãs. Aviva o grupo jovem. Aviva as crianças. Aviva, Pai, as varoas. Aviva todos, ó Pai, neste momento, ó Pai. Que possa haver, ó Pai, um verdadeiro avivamento nesta igreja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que teu Espírito, ó Pai, venha sobre nós. Que a tua graça, ó Pai, venha nos rodear, ó Pai. Ó Pai, venha o seu Espírito, ó Pai, venha sobre nós. Saia ao nosso auxílio, ó meu Senhor, neste momento. Ó Espírito Santo de Deus, aleluia. Glorificado é o teu nome, ó Pai. Você pode adorar. Você que está avivado pode adorar. Você que entendeu essa palavra e que essa palavra fez morada, pode adore ao Senhor. Eu vou fazer igual os pregadores. Vou te dar um minuto para você adorar. Eu vou te dar um minuto para você adorar. Agradeço a oportunidade. Não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabe viver. e onde estiver, clamar pela glória, A glória